Vamos então começar o capítulo 34 em tarefa de socorro. Vemos aqui a Odila procurando o Clarencio de novo, pedindo ajuda para a Zulmira. Nós vemos aqui a Odila descrevendo o quadro da Zulmira em profunda depressão, completamente prostrada, se recusando à alimentação, a tomar remédios. Ela está numa depressão profunda por causa do desencarne do Júlio, a Evelina em suas orações buscando ajuda e a Odila ali pedindo ao Clarencio que intercedesse pela Zulmira. Vamos ver aqui as palavras do André. Ele está descrevendo a Zulmira. A dona da casa, de pensamento fixo nas derradeiras cenas da morte do pequenino, jazia no leito em prostração deplorável. Emagrecera de modo alarmante. Fundas olheiras roxas contrastavam com a acentuada palidez do rosto desfigurado. Recaíra na introversão em que a conhecêramos. Rememorava o afogamento do pequeno enteado e, longe de saber que o retivera nos braços como filho abençoado de sua ternura, sentia-se na condição de ré infortunada no banco da justiça. Então a Zulmira se sente aqui punida por Deus. Ela acha que por ela ter sido uma péssima madrasta, por ela não ter socorrido o Júlio enteado, ela sofreu um castigo de Deus ao perder ali o Júlio, seu filho, né, através de uma doença sofrida. Então ela achava que aquilo era um castigo para ela e ela estava se recusando a comer, se recusando a continuar vivendo. Então o André descreve aqui que ele a encontra na mesma situação que eles a encontraram no começo do livro, quando ela de novo, né, por causa da morte do Júlio enteado, ela se sentia culpada, ela estava numa depressão profunda, se recusando a comer. Então a gente viu aqui todo o começo do livro o trabalho para que ela melhorasse, ela engravida, esse filho agora dela e do Amaro também se chama Júlio, desencarna com 1 ano, então isso faz com que ela entre numa depressão profunda. Então os passes do Clarencio também não estão conseguindo acalmá-la, não estão conseguindo fazer com que ela descanse. E aí nós vemos o André perguntando para o Clarencio de que forma que eles poderiam ajudar a Zulmira. Vamos ouvir aqui as palavras do Clarencio. O remédio de Zulmira é daqueles que a farmácia não possui, virá dela mesma. Precisamos refazer-lhe a esperança e o gosto de viver. Descontrolou-se-lhe de novo a mente. Desinteressou-se da luta e a abstenção de alimentos acarreta-lhe a inanição progressiva. E o reencontro com o filhinho? Perguntou Hilário. Não seria o melhor processo de restaurar-lhe o bom ânimo? É o que esperamos, concordou o ministro. Todavia, Júlio, na fase que atravessa, requisita pelo menos uma semana de absoluto repouso e até lá é indispensável entreter-lhes as energias. Em seguida, Clarencio entrou em ação, aplicando-lhe recursos magnéticos com o nosso humilde concurso. A tensão nervosa de Zulmira, porém, atingira o apogeu e apenas conseguimos sossegá-la de alguma sorte sem conduzi-la ao sono reparador que seria de desejar. Odila, fortalecida, tomava aos seus cuidados quando fomos defrontados por imprevisto fenômeno. Mário Silva, desligado do corpo denso, com a rapidez de um relâmpago, penetrou o quarto de olhos esgazeados à maneira de louco, contemplou a doente por alguns instantes e afastou-se. Volvemos nossa indagadora atenção para o ministro, que esclareceu sem detença. É sabido que o criminoso habitualmente volta ao local do crime. O remorso é uma força que nos algema à retaguarda. E porque nos inclinássemos à procura do visitante inesperado, o instrutor aquietou-nos recomendando: aguardemos, Mário voltará. Com efeito, Silva, depois de alguns minutos, regressou ao aposento, com a mesma expressão de dementado. Fixou a pobre enferma e dessa vez rogou-lhe de joelhos, exclamando: perdão, perdão, sou um assassino. Vamos ver aqui o que está acontecendo.
O Mário Silva, vamos lembrar no final do capítulo passado, com o desencarne do Júlio, ele se sentiu culpado por ter desejado a morte da criança, por ter vindo ali com tanto ódio, né? Por ter pensado até em lhe dar uma injeção que acabasse com a vida dele logo para que a Zulmira sofresse. Então o remorso estava fazendo com que ele voltasse o tempo todo ali na casa da Zulmira, pedindo perdão, colocando para ela que ele é um assassino. Aí nós vemos aqui o Clarencio explicando, né, o que acontece por causa do remorso, e aí o Clarencio pede para o André e para o Hilário que eles voltem à casa lá do Silva, onde se encontra, né, o Silva ali dormindo, né, o que nós estamos vendo ali é o seu corpo em desdobramento, né, o seu corpo perispiritual em desdobramento, indo até a casa da Zulmira pedindo perdão, se colocando como assassino. Aí nós vamos ver aqui o André descrevendo a ida dele à casa do Mário Silva. Nós vemos aqui, num átimo ganhamos o domicílio de Mário, encontrando-o em pesadelo aflitivo, contido no leito à custa de poderosos anestésicos. Com surpresa para nós, uma freira desencarnada rezava junto dele. Interrompeu as preces a fim de saudar-nos, aconselhando-nos com simpatia. Estava certa, disse delicada e confiante, de que nosso Senhor nos enviaria o socorro justo. Desde algumas horas ocupo aqui o serviço de vigilância. A posição do nosso amigo, e indicou Mário, estendido na cama, é francamente anormal e temo a intromissão de espíritos diabólicos. Clarencio assumiu o aspecto de simples visitante, vulgarizando-se ao olhar da religiosa, que se sentia evidentemente encorajada com a nossa presença. É enfermeira? Perguntou nosso instrutor cortês. Não, sou propriamente do serviço de saúde, replicou a interpelada. Mas colaboro no hospital onde Silva trabalha. Fitou o moço semi-adormecido e aduziu piedosa. É um cooperador devotado às crianças doentes e a cuja assiduidade e carinho muito passamos a dever. E numa linguagem genuinamente católica romana rematou. Muitas almas benditas têm descido do céu para testemunhar-lhe agradecimento. Isso tem acontecido tantas vezes que com alguns médicos e assistentes fez-se credor das melhores atenções de nossa irmandade. Aí o Clarencio pergunta para ela como é que ela soube do estado do Clarencio e ela diz que ele não compareceu no hospital e aí a irmã-chefe, né, a madre, pediu que ela viesse ali na casa do Mário ver o que tinha acontecido, ela se manteve ali em prece. Aí nós vamos ver o André, muito estranhamente, né, ele está estranhando a presença daquela freira desencarnada, aí ele pergunta pro Clarencio, né, como é que ela está ali, né, vestida de freira, como é que acontece tudo aquilo. Vamos lembrar aqui a descrição do André, que o Clarencio vulgarizou a sua presença, né? E se fez visível aquela freira que orava ali. Então nós estamos vendo duas coisas. Uma, o Clarencio diminuindo a sua energia, o seu brilho, né? Para se apresentar ali e para se fazer visível. Se ele precisou se fazer visível a freira, é porque ela não tinha elevação suficiente para poder vê-lo, né? Então nós estamos vendo ali um espírito dentro de uma religião, de uma religiosidade conhecida nossa, né, que é o catolicismo, uma freira que trabalha no hospital, né, junto ali aos médicos e ao enfermeiro como o Mário, e que o Mário, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, ele tem da madre, né, das freiras desencarnadas ali, daquele grupo de trabalhadoras desencarnadas, um carinho especial, por isso que ela enviou essa freira ali para que ela
se mantivesse ao lado do Silva para que nada de mal, para que nenhum espírito pudesse, um espírito menos esclarecido pudesse estar ali presente. Então nós vamos ver que apesar de ser um espírito intempestivo, apesar de dos seus defeitos, né, das suas dívidas, o Mário é um bom enfermeiro. Tanto é que nós estamos vendo ele encarnando pela segunda vez como enfermeiro. Na Guerra do Paraguai ele já era um enfermeiro. Está encarnando agora de novo como enfermeiro. Então é um trabalho que ele se dedica a mais do que uma. A gente não sabe se em outras ele já também trabalhou como enfermeiro. Então ele se dedica a mais de uma encarnação que ele está se dedicando a trabalhar como enfermeiro, que ele está se dedicando a esta profissão, e todas aquelas pessoas que se dedicam com afinco, com amor à sua profissão, recebem reconhecimento, recebem ajuda do plano espiritual, e ele, além da ajuda do plano espiritual, a gente está vendo aqui ela colocar, a enfermeira colocar, que ele tem méritos, e esses méritos fazem com que ele tenha um auxílio especial enquanto ele está precisando ali de ajuda. Então vamos ver aqui na segunda parte deste capítulo as explicações do Clarencio em relação a esta enfermeira continuar, a esta freira continuar ali no estado de freira, se achando ainda trabalhando junto a um grupo de freiras e a um grupo católico. Clarencio vai explicar essa situação, vamos ver isso na segunda parte deste capítulo.